Criado em 12 de janeiro de 1996, o planejamento familiar desempenha um papel crucial no que diz respeito à orientação e suporte às famílias, fornecendo não apenas métodos contraceptivos, mas também informações e acompanhamento para melhorar a qualidade de vida. Estratégia que permite que os casais e indivíduos decidam conscientemente o número de filhos que desejam ter, o intervalo entre as gestações ou a escolha de um método contraceptivo, caso optem por não ter filhos, além de ser um instrumento essencial na prevenção de doenças e promoção da saúde reprodutiva. A evolução do planejamento familiar no Brasil vem sendo refletida na queda do crescimento populacional ao longo das décadas, que está ligada a transformações sociais significativas. Nas décadas de 40 e 60, a mulher brasileira tinha em média 6 a 7 filhos, mas essa média diminuiu para 3 a 4 na década de 80 e posteriormente para 1 a 2 a partir da década de 90. Essa mudança é resultado dos investimentos em tecnologias contraceptivas, da inserção crescente da mulher no mercado de trabalho, permitindo maior autonomia na tomada de decisões sobre a maternidade. Ao longo da elaboração do documentário, vimos o quão importante é utilizar os códigos de ética dos profissionais de enfermagem, pois entendemos que todas as nossas ações como profissional devem estar respaldadas nele. Veremos então alguns dos códigos que orientam a nossa conduta e deixam claros os direitos dos usuários. Artigo 24. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, dignidade, resolutividade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Artigo 41. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Artigo 42. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Parágrafo único. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre cuidados e tratamento que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente suas vontades. Artigo 83. Praticar individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza contra pessoa, família, coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras. Se você é usuário ou profissional de saúde passou por alguma situação em que seus direitos foram violados, saiba que no Código de Ética há amparo legal para que haja garantia de atendimento digno. As situações de infrações devem ser denunciadas ao Corém. Não se cale. Olá, meu nome é Camille, eu tenho 20 anos, eu sou mãe de um menino de 1 ano e 3 meses. Vim participar da pesquisa sobre planejamento familiar. Essa daqui é a Ana Lídia, senhora minha esposa. Esse aqui é o Gabriel, senhor meu esposo. E essa aqui é a Ana Laura, senhora nossa filha. Filha caçula. A primeira perguntinha é: como eu descobri sobre o planejamento familiar? O planejamento familiar, assim, né, uma expressão que a gente ouve muito falar, acaba aqui no SUS e na nossa faculdade também foi muito abordado dessa forma, né, parte sempre do pressuposto de uma negativa, de uma negação de ter filhos, anticoncepção, né, ou esterilização. Como a gente entende, né, o planejamento familiar em si, a gente conheceu através da igreja, né? Tem que levar em consideração contextos familiares, financeiros, de saúde, psicológicos, todos esses. Então, esse planejamento familiar já parte de um pressuposto de abertura à vida, de que a gente se abre a receber os filhos, só que pela responsabilidade, inclusive, né, de que é receber uma vida, mas não parte de um pressuposto
pressuposto de que não quero ter filhos, né? Como seria isso, né? Se não é através do anticoncepcional, se não é através do DIU, se não é através da laqueadura e vasectomia, né? Você pode espaçar os filhos através de métodos naturais. A tabelinha é o mais simplório, né? Mas a gente fala sobretudo do método de ovulação Billings e do Creighton Model System. Fica aí a pulga atrás da orelha para quem quiser pesquisar sobre. Tá. Bom, antes de engravidar, eu fui a uma consulta ginecológica em que a médica ginecologista me perguntou se eu pretendia ter filhos por eu não estar fazendo uso de anticonceptivo na época. E eu falei pra ela que eu estava tentando engravidar e tudo mais. Ao decorrer, né, do processo, caso eu conseguisse engravidar, não mudasse de ideia, aí depois do bebê, né, quando o bebê nascesse, a gente introduzia um DIU ou realizava algum outro método. E aí eu consegui engravidar. E nas consultas com ela, me perguntou se eu queria ter mais filhos, se eu tinha pretensão. Eu disse que não. E ela foi e me indicou um DIU de cobre, disponibilizado pelo SUS. Uns meses depois, eu introduzi o DIU, porque como meu parto foi cesariano, não poderia ser inserido no mesmo DIU. Próxima pergunta. Como você se sente em relação às consultas de planejamento reprodutivo? Então eu me sinto super bem, super confortável, acho super necessário. Me acho super confortável em responder os questionamentos, né? Se eu quero ter filhos agora, mais filhos agora, se não. Pra mim tá tudo certo, eu acho super importante. Frisar muito, né? E fazer com que jovens, adolescentes, até mesmo adultos, né? Pensem nessa questão de filho, né? Então, a gente fez o nosso pré-natal, né, das 2 gestações no privado, né? Tem aquela consulta, né, pós-parto, onde se fala tópicos, né, do checklist, falar sobre anticoncepção. E daí foi falado, né, sobre anticoncepção conosco, e aí a gente explicou outros que a gente falou pra vocês, e coisas um pouco mais profundas sobre nossa decisão pessoal, né, de sermos abertos à vida, de fazermos um planejamento familiar, né, mais natural, sem anticoncepção, sem nenhuma forma de esterilização cirúrgica, mas obviamente, né, ela entendeu o nosso posicionamento e respeitou o nosso posicionamento. Então a nossa experiência, né, de outro profissional com a gente foi positiva. Perguntinha número 3. Já agiram de forma etnocêntrica comigo? Sim, influenciar sim, especialmente, né, a gente já falou sobre a questão, né, profissional, mas principalmente a gente ouve de família e amigos, né? Geralmente tem uma posição mais tipo, nossa, vocês optaram por ter filhos, foi acidente, Foi planejado. vocês vão parar em 2, né? 2 então, tá bom, né? 2 tá bom, não tenho mais não, pra que ter mais, né? Comentários assim a gente já ouviu diversas vezes, mas a gente vai relevando e respeitando também, né? Porque da mesma forma que a gente quer que respeitem as nossas posições, a gente também tem que respeitar os dos outros, né? Não. Nunca agiram de forma etnocêntrica comigo, graças a Deus. Sempre conversaram comigo de forma respeitosa, nunca me impulsionaram nada. Pra mim sempre foi tudo muito certinho. Como você se sente em relação às orientações do enfermeiro? Eu acho super interessante a conduta de todos. Um método muito bem desenvolvido, o jeito que eles nos abordam, né? Nos fazem as indicações, as orientações. Acho super muito legal mesmo. Foi uma questão da rede privada, né? Não foi nesse padrão do SUS. E a nossa experiência foi positiva, né? Porque a nossa obstetra, né, acolheu a nossa decisão, respeitou e tá com a gente na segunda gestação e nas próximas que virão também. Se, por exemplo, abordasse em relação à anticoncepcional oral, para Ana já seria algo muito difícil, porque ela tem enxaqueca, ela tem uma predisposição à trombose. A anticoncepção oral Abrindo minha vida aqui. Seria algo muito ruim, né? Antes mesmo de casar, eu já tinha feito a decisão de não utilizar alteração anticoncepcionais. de humor também. Para não ter esses tipos de influência, né? Porque a gente acha que pelo fato de ser uma medicação, né, amplamente utilizada, que ela não oferece riscos. E assim, a outra alternativa seria o DIU, nesse caso, o DIU de cobre. Mas o DIU, ele não impede a ovulação, você ovula. Você ovula e fecunda óvulos, você tem ali, né, um aborto oculto. Então assim, você tem de fato aquele ser vivo, né, que não foi gerado de uma maneira artificial. Então, assim, a gente não entende isso como sendo algo moral, algo bom pra gente, né? E a perguntinha número 5, né, pra finalizar, se eu sei dos meus direitos sobre o planejamento familiar. Não, acho que o direito que a gente sabe, né, é o direito à nossa autonomia, que é um direito constitucional, mas que ele não é acolhido, assim, pelo SUS. Eu acho que o SUS, ele tem uma política de controle de natalidade, né, e a gente não enxerga a natalidade como sendo algo mal.
como sendo um problema. Acho que o problema é a maneira com que a gente educa, é o tempo que os nossos filhos passam diante de um celular, diante de uma televisão, é o tempo que a gente não gasta educando os nossos filhos e terceirizando em colégios. A gente entende que quando um homem e uma mulher se unem para educar os filhos, a vida se torna mais fácil, né, do que uma mãe solteira ou um pai solteiro educar. A gente enxerga que a solução está ali, né? Famílias fortes que possam educar seus filhos, né, com bastante respeito, né? E famílias fortes e não perfeitas, né? Porque Exatamente. perfeita nenhuma família é, né? Eu acho que planejar é uma forma de amor, né? Um ato de amor. Eu acredito sim que eu tenho o direito de planejar, eu tenho o direito de escolher quando, com quem, como. Já, né, ali mesmo grávida, como eu quero ter o bebê, como eu vou ter, enfim. Olá, meu nome é Vilma, sou enfermeira, professora da Uniswan, mestre em enfermagem, né, pela Escola de Enfermagem na NERI, UFRJ. Sou especialista em saúde pública, hoje saúde coletiva, e especialista em enfermagem e endocrinologia. Antes de prosseguirmos, eu gostaria muito de agradecer ao grupo pelo convite e também a professora Fabiana por ter feito essa ponte, de integrar, né, o processo acadêmico com o conhecimento e com as nossas experiências. A conduta no planejamento reprodutivo, muitas vezes, por mais que nós tenhamos uma vontade de ajudar, entre aspas, o homem ou a mulher, ele não só diz diretamente à mulher, ele diz ao homem também, aos jovens, né, aquela pessoa que tem atividade sexual, né, que possa, né, em algum momento estar nessa situação. Essa conduta do enfermeiro, às vezes, ela parece muito possessiva, né, em termos de ditar, né, o que a mulher, o que o homem deve fazer, principalmente quanto ao quantitativo de filhos. Mas a conduta do enfermeiro que é preconizada é que o desejo, né, da mulher, do casal, do homem, em ter quantos filhos ou não ter filhos, deve ser respeitado. Às vezes a gente depara com as nossas experiências de pessoas, casais, que não têm condições socioeconômicas de ter filhos, né? Mais filhos, às vezes, né? O importante é a pessoa colocar a sua necessidade e a sua vontade. E planeja dentro, conduz na verdade esse planejamento que seja de uma forma satisfatória para essa pessoa. Nós, na ansiedade de vermos pela pessoa, ou seja, preocupado que essa pessoa não tem às vezes uma condição socioeconômica de ter mais filhos, algumas vezes tentei, né, conduzir, o que é errado, né, mas a gente fica um pouco ali em cima do muro por conta da situação econômica, principalmente dessa família, né, desse casal, mas como eu falei, quem decide são eles. O enfermeiro conduz a essa decisão. Se você vai impor a sua condição dentro do que seja preconizado, dentro do seu conhecimento científico, fatalmente você vai deparar com essa questão, o que é normal. O importante é o profissional estar consciente de que ele precisa conduzir, né? Mas não impor também essa situação. É um processo, né, que é de troca ali. E você com perfil, logicamente, né, profissional. O cultural é importante, o cultural é raiz, o cultural tem que ser respeitado, desde que não haja prejuízo para aquela pessoa que está ali necessitando de ajuda, né, ou de acompanhamento, seja como for. Mas eu vou simplesmente conduzir a orientação e, logicamente, nós temos que ter um ponto aí de bom senso, né? Eu já tive experiências, por exemplo, de um paciente colocar teia de aranha na lesão. Aí você tem que ser mais incisiva, né? Porque aquilo vai prejudicar, vai causar infecção. Então são várias questões. Então vai depender muito do que está se apresentando. E mesmo que seja um processo delicado, a gente tem que conduzir de uma forma onde o bom senso prevaleça e a ciência prevaleça também.
A humanização, ela faz parte dentro de um contexto. Ela faz parte tanto dos avanços tecnológicos, né, dos avanços na gestão. A humanização faz parte do atendimento. A humanização é uma forma de cuidado e que tem que ser cada vez mais desenvolvido. O nosso comportamento humanizado é que faz a diferença, porque nós gostamos também de ser atendido de forma humanizada e a gente precisa cada vez mais incentivar os profissionais de saúde, né, que nós estamos dentro de uma área profissional onde a humanização é extremamente importante. A humanização define terapêuticas. O atendimento humanizado é praticar a humanização. O processo direcionado da humanização, ele vai ser diferenciado para cada pessoa. É um trilhar na academia, né? A gente vai adquirindo ao longo da academia esse processo. A questão da humanização, eu acho que é essência. Eu acho que é a maneira como você também é visto, como você foi conduzido dentro da estrada acadêmica. Então, é um reflexo. É um reflexo de toda a tua trajetória acadêmica. Então, os acadêmicos, eles vão traçar essa caminhada, né? Eles vão absorvendo ao longo dos anos, né, na academia, né, essa necessidade, né? E é o diferencial de um atendimento humanizado, né? Porque a gente vai trilhando, a gente vai passando, né, as experiências, a gente vai conduzindo as questões teóricas, né, fundamentais para o processo acadêmico e a gente, né, consegue êxito, né, não de uma maneira impositiva, mas de uma maneira que flui. O importante é isso. Com este documentário, chegamos à conclusão de que nós, como futuros enfermeiros da atenção básica, da atenção primária, devemos ter um olhar holístico, um olhar de acolhimento, para que durante a reunião do planejamento familiar, do planejamento reprodutivo, o assistido sinta-se bem, sinta-se confortável para expor suas vontades, sua decisão. E nós, como enfermeiros, não devemos julgar as pessoas por suas escolhas, mas sim orientá-las. E durante todo esse processo de reprodução, de realização do projeto, chegamos à conclusão que o método contraceptivo mais utilizado por pessoas de baixa renda são métodos ofertados pelo SUS, que é o método hormonal, oral ou injetável. Também temos o preservativo masculino e feminino. Porém, o método contraceptivo mais utilizado é a pílula ou a injeção. De acordo com uma pesquisa nacional de saúde realizada em 2013 e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 40% das mulheres de 18 a 49 anos que tiveram relações sexuais nos meses anteriores à entrevista não usavam qualquer método contraceptivo. O grau de escolaridade tem grande influência neste dado. Entre as mulheres que não têm instrução ou que não completaram o ensino fundamental, 53,6% não faziam uso de contraceptivo. Já as que têm ensino superior completo, 30,3% fizeram essa escolha. A principal motivação para deixar de lado os métodos de contracepção foi o fato de as mulheres já terem feito a ligação das trompas, impedindo a possibilidade de gravidez. O segundo maior motivo foi a vontade de ter um filho, ou pelo menos o fato de não se importarem com uma possível gestação. Não é uma atribuição fácil, porém, é necessário enfatizar que, independente do modo como a família decida se planejar para ter seus filhos, nos cabe, como profissionais de enfermagem, orientá-los da melhor maneira possível, não tendo uma postura etnocêntrica, mas também não podemos ser negligentes e imprudentes, sempre deixando claro, a partir do conhecimento científico, o que pode acontecer com o bebê e com a parturiente, sempre com uma postura respeitosa e baseadas em fatos, estabelecendo vínculos para que tenhamos êxito. Enfim, o que nós, enquanto enfermeiros, almejamos é o sucesso do cuidado integral, baseado na conduta ética e humanizada sempre.